Amigo vascaíno, olha só que momento especial a gente está vivendo. O Vasco segue enchendo o peito do torcedor de orgulho, e não é exagero nenhum dizer isso. Quando a gente para observar o que tem acontecido nos últimos dias, dá para sentir que existe algo diferente no ar. O clube atravessa um momento de afirmação, não só dentro de campo, mas também na forma como sua história e sua identidade seguem sendo reconhecidas e valorizadas. Ontem mesmo tivemos um exemplo que mexeu demais com o coração do vascaíno. Enquanto a seleção brasileira enfrentava mais um desafio no Maracanã, havia um detalhe que para muita gente passou despercebido, mas para o torcedor cruzmaltino não tem como passar batido. Dentro das 4 linhas, entre os 11 titulares, nada menos que 4 jogadores tinham ligação direta com o Vasco da Gama. Isso mesmo, 4 nomes da seleção brasileira carregam no peito a Cruz de Malta, seja por terem nascido torcedores do clube, seja por terem construído uma relação especial ao longo da carreira. É algo que foge do comum. Normalmente, o torcedor do Vasco está acostumado a ligar a televisão e torcer para ver um jogador ou outro lembrando do clube, às vezes até torcendo para que algum cria da base ganhe espaço. Mas dessa vez foi diferente. Ao apito final, quando a câmera mostrava a equipe reunida no gramado, dava para apontar com clareza: Andrei Santos, formado em São Januário, um talento que desde cedo mostrou personalidade. Richarlison, o Pombo, que nunca escondeu sua paixão e orgulho por ser vascaíno. Bruno Guimarães, que além de ter marcado o gol, fez questão de sempre reafirmar sua ligação com o clube. E Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, que forçou de todas as formas uma chance de vestir a camisa cruz-maltina, chegando até a treinar no CT Moacir Barbosa no início do ano passado para tentar concretizar esse sonho. São histórias diferentes, trajetórias distintas, mas todas elas convergem para um mesmo ponto: a grandeza do Vasco e a capacidade que o clube tem de marcar gerações. E se ver 4 jogadores da seleção com alma vascaína já é emocionante, imagina quando aparece aquela foto que correu às redes ontem. A imagem de Bruno Guimarães, ainda menino, no Maracanã de 2009, vestindo camisa de treino do Vasco e com aquele semblante de torcedor apaixonado, mexeu demais com quem acompanha futebol. Foi durante a campanha da Série B, ano em que o Vasco mostrou sua força e retornou para a primeira divisão, embalado por um sentimento coletivo de resgate. Essa fotografia mostra exatamente o quanto o Vasco é presente na vida de tanta gente, não importa se são futuros craques ou torcedores comuns. Ali, no olhar daquele garoto, já estava escrito o que o clube representa. E mais do que isso, fica evidente que a camisa cruz-maltina atravessa gerações, permanece viva na memória e segue influenciando até quem hoje é protagonista em grandes palcos. É por isso que o torcedor não cansa de dizer: podem até tentar apagar o Vasco, podem até tentar diminuir a importância da sua história, mas nunca vão conseguir. O clube é gigante, é parte fundamental do futebol brasileiro, e momentos como esse provam que o orgulho de ser vascaíno está sempre presente. Quando o torcedor vê Bruno Guimarães relembrando aquele instante, quando acompanha Richarlison carregando uma sacola com a camisa do Vasco, ou Andrei exaltando sua formação em São Januário, fica claro que o sentimento não pode parar. É como se fosse uma chama que se renova a cada geração. E ainda tem Caio Jorge, que apesar de não ter conseguido jogar no Vasco, sempre deixou evidente seu desejo de vestir a camisa. Essa vontade, esse carinho, essa ligação, tudo isso é o que mostra a força do clube. Vasco continua sendo Vasco, independentemente do momento, e a verdade é que sempre haverá novos vascaínos surgindo e reforçando a grandeza dessa história. Enquanto isso, no campo prático do dia a dia, o clima também é de muita expectativa. Falta menos de uma semana para o reencontro com o Botafogo, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. É um clássico que promete mexer com os nervos do torcedor. Já dá para sentir aquele frio na barriga, a contagem regressiva que acelera o coração. Quinta-feira que vem, o Vasco volta a campo para decidir uma vaga importantíssima e provar que está pronto para brigar com os grandes. E nesse período de preparação, o CT Moacir Barbosa tem sido palco de muitas novidades. Treinos intensos, atletas recuperados, reforços à disposição. O zagueiro Carlos Cuesta, por exemplo, já está regularizado impressionando todo mundo com sua força física e velocidade. Apesar de não poder atuar contra o Botafogo,
já que a inscrição para a Copa do Brasil encerrou antes da sua chegada, ele será opção para o Campeonato Brasileiro. O torcedor pode esperar um verdadeiro touro no sistema defensivo, um jogador forte, rápido e pronto para encarar qualquer desafio. Mas não é só dentro de campo que as notícias movimentam o dia do Vasco. Fora dele, o mercado da bola também tem dado o que falar. Um dos assuntos mais comentados é a situação do lateral esquerdo Leandrinho. O jovem, que sempre foi destaque na base, vem despertando interesse do futebol europeu. O Clube Bruges, da Bélgica, abriu conversas para contratar o jogador em definitivo. Leandrinho tem apenas 20 anos e já carrega no currículo passagens pela seleção sub-20, o que o valoriza bastante. O Vasco entende que, se não for para utilizá-lo de maneira efetiva no elenco principal, pode ser a hora de negociar. A janela belga fecha em poucos dias, e a corrida contra o tempo é grande. A expectativa é de que a proposta gire em torno dos valores que o clube estipulou anteriormente, quando ele chegou a ser emprestado ao futebol árabe. É um caso que divide opiniões, porque muitos torcedores acreditam que ele ainda poderia render dentro de campo, mas ao mesmo tempo há o entendimento de que é melhor vender agora do que deixar o jogador sem espaço. Outro nome que aparece na lista de possíveis saídas é o de Léo Jacó, artilheiro da equipe sub-20. O atacante marcou 17 gols em 37 partidas na temporada, incluindo Copa São Paulo, Campeonato Carioca e Brasileiro da categoria. O talento dele chamou a atenção de clubes dos Emirados Árabes, que já sondaram a situação contratual. Hoje, Léo Jacó pertence ao Nova Iguaçu e está emprestado ao Vasco até janeiro de 2026. O contrato prevê opção de compra por 60% ou 70% dos direitos econômicos, valores acessíveis para um jogador com esse potencial. O ponto é que o Vasco ainda não exerceu essa compra, e os árabes já observam de perto. Isso cria uma dúvida: será que o clube vai investir para garantir o atleta e depois vendê-lo por um valor maior, ou vai deixá-lo escapar? É o tipo de decisão que pode influenciar diretamente o futuro da base cruz-maltina, que segue sendo um dos patrimônios mais preciosos da instituição. Tudo isso mostra como o Vasco está no centro das atenções, seja pela representatividade que mantém no futebol brasileiro, seja pela força de sua base que desperta interesse mundo afora. O torcedor sente orgulho ao perceber que o clube segue revelando talentos, segue presente nas histórias de jogadores que hoje brilham na seleção e segue sendo reconhecido como gigante. Não importa o que aconteça, o sentimento nunca vai parar. O Vasco é tradição, é resistência, é emoção. Se o orgulho do torcedor já estava inflado com tudo o que envolveu a seleção brasileira e a presença de tantos jogadores com sangue vascaíno, o dia seguinte trouxe ainda mais movimentação em São Januário e no CT Moacir Barbosa. O ambiente dentro do clube é de foco total na preparação para os próximos compromissos, mas também de expectativa em relação ao mercado da bola, porque a cada hora surgem novidades envolvendo a base e os jovens talentos que sempre chamam a atenção. O clima nos treinos dessa semana foi intenso, marcado por cobranças, testes e ajustes, tudo com a meta clara de chegar preparado para a partida decisiva contra o Botafogo. O técnico Fernando Diniz sabe que não pode cometer erros, e a comissão técnica tem exigido muito do elenco. A ordem é não baixar a intensidade nem por um minuto, e isso ficou evidente nas últimas atividades. O torcedor que acompanha de perto as notícias percebe que o elenco está sendo moldado para competir em alto nível, com atletas recuperando ritmo e reforços prontos para estrear. Entre os reforços, o nome de Carlos Cuesta segue chamando a atenção. O zagueiro colombiano ainda nem entrou em campo oficialmente pelo Vasco e já é motivo de expectativa. Nos treinos, impressiona pelo vigor físico e pela velocidade em coberturas, qualidades que faltavam ao setor defensivo. É um jogador que pode mudar o patamar da defesa cruz-maltina, oferecendo mais segurança e presença dentro da área. Embora não possa atuar contra o Botafogo, como já ficou definido pelo regulamento da Copa do Brasil, sua estreia pelo Campeonato Brasileiro contra o Ceará já deixa o torcedor ansioso. A sensação é de que o clube trouxe alguém capaz de assumir protagonismo na zaga. E não é só ele que tem animado nos bastidores. Há também a movimentação de outros nomes que chegaram recentemente e buscam espaço, reforçando a ideia de que a diretoria trabalha para dar opções ao treinador, equilibrando a juventude da base com a experiência de atletas já rodados. No entanto,
O tema que mais desperta discussão entre os torcedores segue sendo a utilização dos jovens da casa. O Vasco tem uma das categorias de base mais respeitadas do país, mas a dificuldade de aproveitar todo esse potencial no profissional gera debate ano após ano. O caso de Leandrinho ilustra bem isso. O lateral esquerdo, considerado uma das promessas mais consistentes dos últimos anos, aparece agora no radar do futebol europeu. O interesse do Clube Bruges, da Bélgica, não é à toa. Trata-se de um atleta jovem, com características modernas para a posição, que já atraiu sondagens internacionais. E se por um lado o torcedor sente o peso de perder uma joia sem vê-la consolidada em São Januário, por outro existe a compreensão de que o momento financeiro do clube muitas vezes exige esse tipo de negociação. O prazo curto da janela belga coloca ainda mais pressão, e há uma sensação de que, se não acontecer agora, pode não haver oportunidade tão boa mais à frente. É a eterna encruzilhada do Vasco, vender para equilibrar as contas ou segurar o talento e dar minutos em campo. E Leandrinho não é o único. Léo Jacó também entrou nessa lista de possíveis saídas, mostrando como a base do Vasco é observada não só no Brasil, mas também fora dele. O atacante, com números expressivos na categoria sub-20, despertou interesse de clubes dos Emirados Árabes, que já sondaram seus representantes sobre os termos contratuais. O detalhe é que o jogador pertence ao Nova Iguaçu e está emprestado até o início de 2026, com cláusulas acessíveis de compra para o Vasco. Isso abre uma janela de oportunidade, mas também de risco. Se o Vasco não agir rápido, pode perder um ativo valioso para outro mercado. A torcida acompanha com atenção, sabendo que cada decisão pode impactar diretamente o futuro esportivo e financeiro do clube. E essa situação reforça um ponto importante: o mundo do futebol está de olho no que o Vasco produz. Cada vez que um garoto aparece bem na copinha, no Brasileiro Sub-20 ou até em poucas chances no time principal, rapidamente surgem clubes interessados. É um sinal de que o trabalho de formação funciona, mas também de que o clube precisa aprender a valorizar ainda mais os seus talentos. Dentro desse contexto, o torcedor vive uma mistura de sentimentos. De um lado, o orgulho de ver a camisa Cruz Maltina representada por tantos nomes relevantes, seja na seleção ou no mercado internacional. De outro, a preocupação em perder jogadores sem que eles tenham tempo de deixar sua marca com a camisa do Vasco. Esse dilema acompanha o clube há anos e continua sendo um tema sensível. A cada nova negociação, cresce a cobrança para que a diretoria encontre um equilíbrio, não deixando escapar jovens que poderiam contribuir esportivamente, mas também não ignorando as oportunidades de reforçar o caixa em momentos decisivos. O certo é que o Vasco se mantém em evidência, com notícias que repercutem tanto dentro quanto fora do país, e isso por si só já mostra a dimensão do clube. Enquanto essas situações se desenrolam nos bastidores, o torcedor volta suas atenções para o que realmente mexe com o coração: a bola rolando. O jogo contra o Botafogo é tratado como final antecipada. Os jogadores já sentiram o peso do clássico no primeiro duelo e sabem que não haverá espaço para vacilo. É o tipo de confronto que exige concentração total e entrega máxima, porque cada detalhe pode definir o resultado. E é justamente nessa atmosfera que o Vasco tenta se fortalecer. O ambiente nos treinos, a preparação dos atletas, a chegada de reforços e até mesmo a movimentação de mercado fazem parte de um mesmo cenário, o de um clube que tenta se recolocar entre os protagonistas. O desafio é enorme, mas a paixão da torcida e a grandeza da instituição dão força para acreditar que é possível. O sentimento de pertencimento, tão evidente nas histórias de Bruno Guimarães, Richarlison, Andrei e Caio Jorge, encontra eco no que acontece agora. O Vasco não é apenas um clube de futebol, é um símbolo que atravessa gerações, inspira jogadores e emociona milhões de torcedores. A cada notícia que surge, seja de um garoto revelado na base, seja de um ídolo declarando sua ligação, o torcedor renova a certeza de que está do lado de uma instituição que jamais deixará de ser grande. E se o presente ainda apresenta desafios, o futuro promete ser marcado por novas conquistas e por novos capítulos de orgulho. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar!
O mundo do futebol brasileiro pode estar prestes a viver uma das notícias mais bombásticas dos últimos tempos. Rumores indicam que o Vasco da Gama, tradicional clube carioca, teria acabado de acertar a contratação do defensor argentino Nicolás Otamendi, campeão mundial e um dos zagueiros mais respeitados do cenário internacional. A informação, ainda não confirmada oficialmente pelo clube, circula com força nos bastidores e já causa alvoroço entre torcedores e especialistas. Otamendi, que conquistou títulos importantes tanto na Europa quanto pela seleção argentina, incluindo a Copa do Mundo, seria, sem dúvida, um reforço de peso para o time vascaíno, especialmente em um momento de reconstrução e busca por estabilidade defensiva. Fontes próximas à diretoria afirmam que a negociação está bastante avançada, e que detalhes contratuais estariam sendo finalizados para oficializar a chegada do argentino, que chegaria com status de titular absoluto e referência dentro e fora de campo. Se concretizada, a contratação representaria não apenas um impacto técnico imediato, mas também um efeito simbólico de ambição do Vasco, mostrando que o clube pretende disputar com seriedade os principais campeonatos nacionais e, quem sabe, sonhar novamente com títulos expressivos. Entre os torcedores, a notícia já provocou uma verdadeira explosão nas redes sociais. Enquanto alguns demonstram entusiasmo com a possibilidade de ver Otamendi vestindo a camisa cruz-maltina, outros se mostram céticos, lembrando das dificuldades financeiras históricas do clube. Ainda assim, a perspectiva de contar com um jogador do calibre de Otamendi, que acumula experiência em grandes clubes europeus e conhecimento tático refinado, é um assunto que promete dominar conversas nas próximas semanas. Analistas esportivos não escondem a surpresa com o rumor. Dificilmente se esperaria que um jogador do nível de um campeão mundial optasse por atuar no Campeonato Brasileiro sem que houvesse uma proposta extremamente convincente, seja em termos financeiros, seja em projetos esportivos. O perfil de Otamendi, conhecido por sua liderança, força física e capacidade de leitura de jogo, se encaixaria perfeitamente em um Vasco que busca recuperar sua identidade defensiva e retornar ao protagonismo. Enquanto a diretoria ainda não confirma oficialmente, a imprensa internacional também observa atentamente, especulando sobre a movimentação inesperada de um jogador que marcou época na Europa e que poderia se tornar referência no futebol sul-americano em um período de retomada de carreira. Nos bastidores, comenta-se que Otamendi estaria animado com a ideia de contribuir para o crescimento de um clube histórico, atuando não apenas como jogador, mas também como mentor para jovens talentos, transmitindo experiência de grandes torneios e competições internacionais. A torcida, por sua vez, já começa a imaginar o impacto de um defensor com seu currículo na Série B ou nos desafios da Série A, projetando não apenas estabilidade defensiva, mas também uma aura de prestígio que pode atrair mais reforços e investimento. Resta agora aguardar, entre especulações e expectativas, para ver se este rumor se confirma, transformando-se em um dos movimentos mais surpreendentes do futebol brasileiro dos últimos anos. Nicolás Otamendi no Vasco da Gama? Por enquanto, apenas o burburinho cresce, e a ansiedade dos torcedores se torna palpável a cada nova pista ou declaração vazada. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.